Fala, meus amigos! Entendendo as principais características que envolvem a perícia oficial, os laudos periciais, que para você, advogado criminalista, é de extrema importância saber identificar isso de maneira muito objetiva e muito rápida, para que você possa traçar uma estratégia num curtíssimo espaço de tempo, sobretudo desde a investigação. Então, acompanhe o vídeo aqui. O que eu quero te dizer em relação a esse tema? Por que eu estou trazendo esse tema aqui para você? Porque eu vejo, Brasil afora, muitos advogados confundindo laudo pericial com relatório de investigação, auto circunstanciado de investigação, relatório preliminar de investigação, relatório de inteligência, auto circunstanciado de interceptação. São coisas extremamente distintas. Primeiro ponto, a atuação da perícia oficial dos estados e da federação são independentes funcionalmente, ou seja, não está sob a autoridade, vamos dizer assim, sob os auspícios da autoridade policial. Não está sob os auspícios do membro do Ministério Público. A perícia oficial, ela é independente. E isso é muito importante para você, advogado criminalista, porque você pode ter tranquilidade, guardadas as devidas proporções, é claro, de atenção nessa documentação, que a perícia oficial, ela é distante das partes. Em regra, ela não tem interesse em puxar a corda para o Estado, para a acusação, para a investigação, para a conclusão da investigação que seja direcionada para indiciar o seu cliente, denunciar o seu cliente. Não, a perícia oficial ela tem legislação própria que descreve, e eu vou deixar aqui, a sua independência. Diferentemente dos atores que compõem a investigação, em todas as suas esferas. Os atores que compõem a investigação, você pode ter certeza que eles têm, a principal característica é o quê? Total interesse em que o seu cliente seja indiciado, total interesse em que a investigação seja conclusiva no sentido de apontar os indícios de autoria e materialidade em relação ao seu cliente. E tá tudo bem. Esse é o papel da investigação. Temos agentes da Polícia Civil, agentes da Polícia Federal, escrivães, tanto da Polícia Civil Federal. Temos membros do Ministério Público, GAECO, CAEX, que é o Centro de Apoio ao GAECO, e que não se confunda, tá? O CAEX não é um órgão pericial. Bota isso na sua cabeça. Em que pese haja projeto de lei em que o Ministério Público tem total interesse e está buscando também atuar nesse sentido, tá? Então, além de atuar na investigação, o Ministério Público tem interesse também que o seu órgão de apoio, o CAEX, seja um órgão pericial. Sem aprofundar aqui nessas particularidades em que há essa distorção dos papéis que compõem a atividade investigativa, a atividade persecutória, aí, no caso do titular da ação penal, os juízes, enfim. O que é importante para você é saber distinguir. Não raras vezes, muitos advogados chegam para mim: Júlio, meu cliente teve um celular apreendido e acabaram de apresentar um laudo. Isso é muito constante, muito presente, muito. E me apresenta isso aqui, ó. Dá uma olhada. Isso que você está vendo, não é um laudo pericial, pessoal. Isso é um relatório de análise do dispositivo do celular do seu cliente, realizado por um agente da investigação. Então você precisa saber distinguir esse documento desse aqui que eu vou te mostrar agora, que é um laudo pericial de fato, tanto da Polícia Federal, e vou te mostrar um aqui também da Polícia Civil. O da Polícia Federal, os laudos, você tem que identificar o seguinte: quem está subscrevendo ele? Vai estar lá o nome, a matrícula, a função, perito oficial, perito criminal do Estado de São Paulo, perito federal, matrícula tal. Você tem que observar no documento o timbre. Vai estar ali o timbre da Polícia Técnica Científica da Polícia Federal.
Polícia Técnica Científica do Estado de São Paulo, por exemplo, do seu estado. Só que não se confunde com um documento elaborado pela investigação. A partir de hoje, esse vídeo aqui, você criminalista que me acompanha, você não pode negligenciar isso. Por quê? Porque se você identificar um laudo, que na verdade é um relatório de análise, e se você confundir essa documentação, isso impacta diretamente na defesa do seu cliente. Como? Você identificou que aquele documento que primeiro que eu te mostrei é um laudo, mas na verdade você viu aqui que não é um laudo, é um relatório construído pela investigação. E aí você vem e me diz que é um laudo. Quando você toma aquilo como uma verdade, que aquilo é um laudo, quando não é, a sua estratégia, construir a sua estratégia vai ficar muito mais difícil. Por quê? Ao contrário, se você identificar com muita rapidez que aquilo ali é um relatório da investigação, ou seja, aprender o telefone do seu cliente, abrir o telefone do seu cliente manualmente, manusear o errado, não tem ali uma ficha de controle de acompanhamento do vestígio, não tem ali um invólucro, qualquer acondicionamento, qualquer lacre. Se você identificar isso, você consegue construir uma estratégia muito mais assertiva, ao ponto de, inclusive, buscar o trancamento da investigação, não raras vezes, tá? E você vai ter um baita de um elemento a favor do seu cliente, porque a forma que foi produzida aquela extração de dados, aquela análise, foi completamente às margens do que legalmente, né, do que pericialmente é aceito. Então, para arrematar aqui, você precisa, advogado, identificar o que é um laudo pericial. A partir desse vídeo, agora você nunca mais vai confundir isso. Você tem que ter em mente o que é um laudo pericial e o que é um relatório de investigação no sentido lato aqui. Então, relatório de análise, relatório circunstanciado, relatório de inteligência. Você precisa identificar que esse é produzido pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, pelos agentes que compõem essa estrutura, pelo escrivão, pelo delegado, mas não por um perito oficial. Portanto, não é laudo. E quando você se manifesta dessa forma, você está inconscientemente e expressamente tomando que aquilo é um laudo. Quando você manifesta que há um laudo, quando você fala que há um laudo, vai para uma audiência e fala, ó, consta o laudo ali produzido pela Polícia Militar. Já vi isso incansáveis vezes. Polícia Militar não tem qualquer setor pericial, ela não produz laudos, entendeu? Então, espero ter ajudado com mais esse conteúdo. Tenho certeza que você vai conseguir distinguir e não mais cair nessas ciladas que envolvem esses documentos da investigação, dos atores aí que compõem a investigação. Beleza? Espero ter ajudado. Mais uma vez, clica aqui no coraçãozinho, compartilha esse conteúdo com seus pares. Tenho certeza que várias pessoas precisam, vários profissionais precisam entender. Júlio, mas esse conhecimento é muito raso. É raso. O óbvio, muitas vezes, pela minha experiência e de inúmeros advogados que eu atendo, Brasil afora, o óbvio também se tropeça no óbvio. Na maioria das vezes, como diz um grande amigo meu, você não tropeça na vida nas grandes montanhas. Você vai tropeçar e vai cair nas pequenas pedras que aparecem no seu caminho. E essa é uma delas no seu processo. Fechou? Um abraço.